Graça e a paz, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom estarmos na presença do nosso Deus. E é bom estarmos com os nossos amados irmãos também e podermos assim celebrar ao nosso Deus. Podemos também nos alegrar porque sabemos que muitos estão conectados conosco através desse culto, e nosso desejo, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, você que está aqui, é de que o Espírito Santo de Deus, ele fale à sua vida, ao seu coração, que nessa noite você seja preenchido pela a presença santa do Espírito de Deus. E nós queremos, meus amados, que vocês abram as vossas Bíblias em Gálatas capítulo 6. Estaremos lendo dos versículos, apenas o versículo 7 e o versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. A palavra de Deus, ela nos diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Senhor, mais uma vez, Senhor, invocamos o Teu nome, ó Pai, Criador do universo, Deus que faz brotar o alimento da terra, Deus que nos dá o sustento para o nosso corpo, para o nosso físico, e também nos dá o pão espiritual, que é a Tua palavra, que nessa noite nós estamos aqui para nos alimentarmos dela. Que o Teu Espírito, ó Pai, fale profundamente aos nossos corações, e que possamos ser transformados e possamos ser edificados pelo Senhor nessa noite. É o que te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui, ela nos traz um ensinamento sobre semeadura e colheita. Sabemos que nós, para colhermos, nós temos que plantar. E quando colhemos os frutos, nós desejamos, quando vamos colher os frutos, nós desejamos colher frutos viçosos, frutos belos. Nós desejamos que a nossa colheita, ela seja uma colheita agradável. Nós desejamos que aquilo que semeamos produza muito, especialmente as sementes, né? Quem planta, ou quem plantou durante esse inverno, que foi um dos mais agradáveis, podemos dizer assim, e muitas pessoas plantaram, e o desejo dessas pessoas que estão colhendo, ou que já colheram há dias recentes, é justamente que seja uma produção grande. E o plantador ou o agricultor, ele se alegra com a colheita que ele tem. E ele se alegra quando ele vê que aquilo que ele plantou, às vezes não foi nem muita coisa, mas que rendeu muito. Portanto, meus irmãos, o desejo daquele que planta é colher, e colher com abundância. Mas aqui a palavra de Deus, ela nos traz uma reflexão a respeito da colheita espiritual, né? E o que a palavra de Deus diz aqui em relação à colheita espiritual é que nós devemos estar plantando no reino espiritual, ou no terreno espiritual. E a palavra vai dizer aqui, meus amados, que ninguém se engane, ninguém se deixe enganar ou seja enganado com relação à ação e
a atitude de Deus, com relação àquilo que Deus está vendo, que Deus está observando. E ele vai dizer que Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa ser enganado, até porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, meus irmãos, a palavra aqui, ela está dizendo que existem alguns princípios que governam o mundo espiritual e que tudo isso deve ser observado, esses princípios que governam esse mundo espiritual. E muitos que têm plantado, como nós já falamos aqui no mundo físico, também têm plantado no mundo espiritual. Mas a questão aqui é, que tipo de semente está sendo plantada na sua vida? Que tipo de comportamento você está tendo diante desse campo espiritual? Que tipo de atitude, de gesto, de pensamento, de palavra você está lançando? Porque tudo isso, os gestos, as atitudes, as palavras, são sementes que são lançadas. E aquilo que nós plantamos é justamente aquilo que nós vamos colher. E se você não tem colhido, não tem tido a colheita esperada, pare e pense, que tipo de semente você está plantando? Nós podemos nos enganar a nós mesmos, nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar nosso pai, nossa mãe, nosso irmão e até mesmo o nosso pastor, mas nós não podemos enganar Deus. Nós não podemos trair Deus no sentido de que Ele não saiba, que Ele não conheça a nossa atitude. Então, meus irmãos, muitos têm colhido coisas ruins, coisas desagradáveis na vida. Mas é um momento que nós podemos parar e refletir que tipo de semente nós temos lançado no terreno espiritual. Será que nós estamos pensando, meus irmãos, Deus é um Deus bonzinho, Deus, Ele é um Deus que Ele nos ama, Deus, Ele cuida de nós, Deus, Ele não vai nos corrigir a ponto de nos maltratar, de nos ferir, por causa disso ou daquilo que nós estamos fazendo. Deus é um Deus bom, meus irmãos. Deus é um Deus maravilhoso, mas Deus é um Deus justo. Ele é santo, e Ele é justo, e Ele trará juízo e justiça sobre tudo o que nós falamos, tudo o que nós pensamos, a maneira como nós procedemos aqui. Deus, Ele é um Deus perfeito. E Ele não se deixa escarnecer. A penúltima carta da Bíblia, que é um pequeno livro de Judas, só tem um capítulo. E lá no versículo 15 diz que Deus, Ele vem com os seus ministros, com os seus anjos, e Ele fará convicto todos os homens de todas as palavras ímpias que ímpios pecadores contra Ele proferiu. E Ele fará justiça e juízo sobre todos aqueles que blasfemaram contra Ele. E essa profecia, meus irmãos, ela foi profetizada pelo 7º homem depois de Adão, Enoque. Veja que ele já faz a palavra já faz uma profecia dos tempos do fim, do dia em que Deus vai julgar a humanidade. E aí nós podemos observar, meus irmãos, na palavra,
diante dessa palavra, o quanto esse Deus, ele já é precavido, ele já sabe de tudo, de todas as coisas que vão acontecer ainda lá na eternidade. Deus já sabe de tudo, e Ele já preparou tudo para que se cumprisse essa palavra. Então, a palavra de Deus aqui, ela nos traz uma advertência, meus irmãos, no sentido de que não pensemos nós que Deus, Ele se engana, ou que Deus vai se deixar escarnecer. Nós sem Deus, ou melhor, Deus sem nós é Deus, e nós sem Deus não somos nada. Deus não precisa de nós para manter o seu trono intacto, para manter a sua glória divina perfeita. Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dele. Deus não precisa de conselho. Quem foi o seu conselheiro? Deus não precisa, meus irmãos, de ideias do homem. Deus não se deixa enganar. Portanto, quem pensa que Deus vai dar um jeitinho, ou que vai passar a mão pela cabeça, meus irmãos, é quem se engana. Por isso nós devemos estar refletindo, nós devemos estar nos olhando por dentro, olhando para nós, para o nosso viver, nós devemos estar cuidando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós devemos estar preocupados e atentos como que a nossa vida está sendo vivida na presença de Deus e diante do mundo. Isso é observar o terreno, o solo, aonde nós estamos lançando a semente. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Talvez, como dissemos, se você não teve a colheita esperada até hoje, é tempo de começar a plantar, baseado naquilo que você deseja colher. O que é que eu desejo colher na minha vida? Eu desejo ter paz na minha família, então eu tenho que ser um promotor de paz no meu lar. Eu desejo viver bem com os meus amigos, então eu tenho que ser alguém amigável. Eu desejo viver em paz com os meus irmãos, então eu tenho que procurar promover a paz entre os meus irmãos. Eu desejo ser amado pelos meus irmãos, então eu tenho que demonstrar amor pelos meus irmãos. Isso é plantar, porque no tempo certo, meus irmãos, nós vamos colher. Então, a sua colheita, ela vai refletir no tipo de semente que você tem usado. Se plantamos amor, colheremos amor. Se plantamos fidelidade, colheremos fidelidade. Mas se plantamos ódio, rancor, amargura, se plantamos inimizade, é isso que vamos colher. E a palavra de Deus está dizendo claramente isso aí, meus irmãos. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Eu quero ser alguém que testemunha da palavra de Deus, que Deus vai olhar para mim como um vaso, como um instrumento da sua vontade. Eu quero ter uma vida de santidade, eu quero ter uma vida de verdadeiro adorador do Senhor. Então eu preciso me prostrar na oração, eu preciso me prostrar na adoração, eu preciso me debruçar na palavra, me alimentar da palavra de Deus, eu preciso buscar em Deus essa vida, porque assim eu vou colher tudo isso que eu desejo. Eu vou colher uma vida espiritual saudável,
Eu vou colher uma vida alegre, de estar na igreja, de estar com os meus irmãos, ter a alegria de estar em comunhão com os meus irmãos, de estar louvando ao Senhor, da minha consciência estar em paz com Deus. Eu vou ter coragem de testemunhar, eu vou ter coragem de levar a palavra de Deus a outras pessoas, e as pessoas vão ver em mim Jesus Cristo, porque eu vou estar colhendo aquilo que eu plantei. Então não adianta, meus irmãos, querermos colher as bênçãos de Deus, se não buscamos abençoar os nossos irmãos. Se deixarmos que a amargura, que a incompreensão e o ódio, ele entre em nosso coração, nós vamos colher essas coisas. O que será que vamos colher então, fazendo dessa forma? É justamente o que nós acabamos de falar. Aqui significa a lei da semeadura, ou a semeadura e a colheita. Se plantamos fidelidade, colheremos fidelidade. E o mesmo acontece com as más sementes que plantamos. Se plantamos a intolerância e tudo isso que nós falamos aqui, o ódio, o rancor, é isso que vamos colher. Então, meus irmãos, nós precisamos, como igreja, como servos de Deus, ou você que ainda não tem um relacionamento com Deus, mas que você me ouve nessa noite, que você ouve essa palavra nessa noite, essa palavra também é para você, para que você avalie a sua vida, avalie os seus pensamentos, os seus sentimentos, avalie o seu comportamento, como é que está a sua vida, como você está nesse momento, ou como você tem estado até aqui. Será que aquilo que você tem plantado no seio da sua família, na roda dos amigos, no seu trabalho, onde você estiver, será que essa semente que você tem lançado nos terrenos dos corações das pessoas tem gerado fruto digno de louvor, frutos dignos de arrependimento, de tolerância, de fidelidade ou de amor? Ou será que você tem lançado sementes daninhas, de ervas daninhas, que tem causado ódio, causado tristeza e amargura nos corações daqueles que estão lhe vendo, lhe ouvindo e que estão com você? É momento, meus irmãos, de nós nos avaliarmos. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. E nessa palavra nós vemos algumas referências em relação a essa vida ou essa colheita espiritual. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 9:37, então ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Isso quer dizer que são poucas aquelas pessoas que têm buscado viver uma vida de colheita, de frutos que agradem a Deus e que glorifiquem a Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer aí, meus irmãos, que em relação à colheita, no sentido do pecado, que aqueles que plantam a imoralidade, aqueles que plantam a infidelidade, eles vão colher a tempestade do mal. E é como nós podemos ver aí em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 15. A palavra diz que então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. E o que estava sentado sobre a nuvem,
ele disse: lança a tua foice e a ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Esse fruto aqui, meus irmãos, essa seara que está madura, ela pode ser em dois aspectos, em dois sentidos. Ela tanto pode ser a colheita madura, que são os frutos que glorificam a Deus, que são os frutos que foram trabalhados, que a semente foi bem lançada, que a planta foi bem regada, foi bem cuidada, e que ela veio a produzir o fruto, e esse fruto veio render muitos frutos para a glória de Deus. E aí a palavra diz que é no dia do juízo, quando o Senhor vier buscar, quando o Senhor vier julgar as nações, e o fruto, ele vai ser colhido, e aqueles que forem bons, eles vão ser colocados no celeiro do Senhor. Mas aqueles frutos maus, aqueles frutos ruins, que não têm qualidade, os frutos podres, eles vão ser lançados fora. Que tipo de fruto eu e você, meu irmão, estamos produzindo? Um dia o Senhor vai pedir conta da colheita. Um dia o Senhor vem para fazer a sua colheita. E é preciso então, meus irmãos, que nós como igreja do Senhor, estejamos vivendo o que a palavra nos ensina, a palavra de Deus que nos dá o ensinamento correto, a palavra que nos dá os meios pelos quais nós podemos utilizar para estarmos preparando o terreno, para estarmos lançando as sementes, para estarmos cuidando da planta, para estarmos depois vendo o resultado do nosso trabalho. Assim como Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 14, ele vai dizer que ele verá o fruto do seu trabalho, o meu servo, ele verá o fruto da sua alma, porque ele derramou a sua alma pelos pecadores e intercedeu por eles. Jesus, ele olha, meus irmãos, para nós, aqueles que se arrependeram, aqueles que se converteram a ele, e ele se alegra por ver o resultado do trabalho que ele fez. E nós, como servos de Deus, irmãos, nós também devemos estar atentos e interessados no reino de Deus, em produzir nesse reino, em estar plantando nesse reino do Senhor frutos ou sementes boas, sementes que deem frutos bons, para que no tempo da colheita nós possamos dizer: valeu a pena, foi muito bom, foi maravilhoso, eu sofri, eu padeci, eu enfrentei tempestades, eu enfrentei o deserto, mas o fruto e o resultado do meu trabalho eu estou vendo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O tipo de semeadura que que nós temos feito, vai determinar o fruto que nós vamos colher lá na frente. E uma coisa também, meus irmãos, que nós temos que entender, é que nem sempre, nunca acontece de alguém plantar e colher imediatamente, ou seja, assim que planta. Leva um tempo, tudo leva um tempo.
Na semeadura também é assim. O jovem casal, por exemplo, ele casou recentemente. Não é de repente, nos primeiros dias de relacionamento, que a convivência vai ser às mil maravilhas. Embora, né, tenha a lua de mel, que é muito bom, né? Mas, meus irmãos, em alguns momentos vão vir algumas brigas, alguns desentendimentos. Mas isso não é motivo para que haja uma separação. Porque o fruto daquilo que nós plantamos, ele leva um tempo para chegar. Então é com a convivência, é conforme o diálogo, que o relacionamento ele vai se desenvolvendo e ele vai amadurecendo, e aí ele chega a um ponto de você estar colhendo os frutos. Assim também é na vida espiritual. Nós aceitamos a Cristo, nós somos novos na fé, mas as tempestades, as críticas, as palavras que nós não queremos ouvir, elas vêm, né? Nós muitas vezes somos desprezados, ridicularizados, muitas vezes somos criticados, mas nós estamos no terreno fértil, que é Cristo Jesus. Então nós não devemos desanimar, nós temos que continuar. Nunca devemos esperar que vamos colher na hora em que plantamos. É preciso muito tempo, algum tempo, para que a nossa colheita ela venha. Quantas vezes muitos irmãos têm orado, né, por uma bênção, e às vezes a bênção está demorando, né? Aparentemente está demorando, e o irmão para de orar, porque acha que não vai alcançar a bênção. Nós temos que ser firmes e constantes, amém, irmãos? Perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Poderíamos parafrasear esse versículo, né? Perseverantes nas promessas do Senhor, crendo nas promessas do Senhor. Porque nós não estamos aqui, irmãos, em um terreno improdutivo. Nós não estamos aqui em um campo que não vai trazer a colheita. Nós estamos no terreno do Senhor, nós estamos no campo do Senhor, e o Senhor, Ele é fiel para fazer com que o seu campo ele produza. Então nós devemos ter essa consciência, essa certeza, devemos ter essa esperança de que onde nós estamos plantados, nós vamos frutificar para a glória de Deus. Não devemos desanimar. Pode ser que aquilo que nós estamos plantando hoje, nós só vamos colher daqui a muitos anos. E pode ser que aquilo que você está colhendo hoje foi uma plantação que você fez há muito tempo atrás. Mas aí é necessário, meus irmãos, que venhamos a buscar compreender. O que eu estou colhendo hoje é o resultado de algo que eu plantei há muito tempo atrás. Mas o que é que eu estou colhendo hoje? Isso tem me edificado? Isso tem me alegrado? Isso tem fortalecido a minha vida, a minha fé? Isso tem trazido a mim um bem-estar, algo que eu possa dizer, que maravilha, que bom que está acontecendo isso na minha vida, como resultado daquilo que eu plantei há tempos atrás? Ou será, meu irmão, minha irmã, que o que você está colhendo, ou você que me ouve nessa noite,
O que você está colhendo é algo amargurado, algo de amargura, algo que tem trazido a você tristeza, angústia, como resultado do que você plantou lá atrás. Observe, meus irmãos, que o resultado da colheita é o reflexo daquilo que nós plantamos. Então, se nós estamos vendo coisas boas acontecendo, se você tem tido essa convicção de que o que você está vivendo hoje de bom na sua vida é resultado de um tempo de oração que você esteve, um tempo de diálogo, de relacionamento com Deus que você buscou há muito tempo atrás e hoje você está alegre porque isso tem acontecido, glória a Deus por isso. E eu posso dizer, meus irmãos, que eu tenho colhido coisas maravilhosas da parte de Deus, como resultado de tempos atrás, que eu pedi a Deus. E alguns também que eu não recebi, porque eu desisti. E coisas também, meus irmãos, que eu estou colhendo hoje, que não são tão agradáveis, porque lá atrás eu não fiz, eu não plantei a semente boa. Mas é tempo, meus irmãos, de cada um de nós refletirmos, de cada um de nós examinarmos a nós mesmos e ver o que é que eu tenho feito, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu fiz. Não olhe para o passado apenas para ficar lá no passado. Ah, porque eu fiz isso e agora eu estou colhendo isso aqui ruim. Esqueça. É tempo de mudança. Amém, meus irmãos? É tempo de restauração. É tempo de reconciliação. É tempo de nós estarmos consertando o altar de Deus, que é a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, né, que aquilo, meus irmãos, que nós plantarmos, aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. E ele diz mais: o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. O mundo, ele está plantando a semente do mal, e muitos têm colhido a colheita do mal. Muitos têm plantado o ódio, têm colhido o ódio. Muitos têm plantado a imoralidade, têm vivido uma vida imoral. Muitos têm plantado a falsidade e têm sido traídos por muitos que eles confiam, que eles esperam coisas boas, mas o que eles têm feito, o que eles têm plantado, é a falsidade, é a maldade, é a imoralidade. São essas coisas, meus irmãos, que as pessoas vão colher. E a palavra de Deus, ela nos diz: mas todo o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha só, meus irmãos, nós já colhemos muitas coisas boas do Senhor nesse tempo presente. Glória a Deus por isso. Nós já colhemos muitas coisas boas, né, que o Senhor nos deu tempos atrás. Estamos colhendo hoje e vamos colher amanhã. Glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus diz que nós estamos plantando aqui agora para colhermos na eternidade. Então nós não devemos desfalecer, não vamos desfalecer os nossos ânimos, mas vamos perseverar. Amém, meus irmãos? Vamos trabalhar na seara do Senhor. Vamos plantar frutos de justiça, frutos de fidelidade, sementes de justiça, semente de fidelidade, semente de amor, semente de compaixão e graça, porque tudo isso nós vamos colher em abundância, lá na frente.
e pode ser somente lá na eternidade, mas isso não importa. O que importa, meus irmãos, é que a colheita é certa. O tempo não nos diz respeito, não interessa o tempo para nós. O que interessa é nós continuarmos, o que interessa é nós permanecermos. João capítulo 4, versículo 36, diz que o ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já a ceifa, a colheita para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Às vezes também pode ser que você está plantando aqui no reino de Deus, como eu já fui experiência disso, eu sou experiência viva disso, de plantar e outro irmão ir lá e colher o fruto. Glória a Deus, né? E como também outros irmãos plantaram no lugar onde eu estou colhendo. Mas o que importa, meus irmãos, é que ambos se alegram, tanto o que planta como o que ceifa. Porque o que planta, planta no reino de Deus. E o que ceifa, está ceifando no reino de Deus. O que interessa aqui, meus amados, é estarmos plantando no terreno certo, que é o terreno do Senhor, o campo do Senhor, a seara do Senhor, que é fértil, que produz a 60, a 100 e a 30 por um. Amém, meus irmãos? Que eu e você possamos viver esse ensinamento da palavra. Isso que a palavra de Deus está aqui nos ensinando nessa noite. Que possamos olhar para nós, olhar para as nossas atitudes, que possamos estar, meus irmãos, como diz a palavra, examinando a nós mesmos. Isso não quer dizer que você vai estar se autoavaliando ou se autoconsertando, mas é você buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus e dizer para Ele, pedir a Ele que Ele lhe ensine, que Ele lhe corrija. Faça isso nessa noite. Em oração, você pode fazer agora, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, onde você está. Peça ao Espírito Santo de Deus, para que Ele lhe conceda discernimento daquilo que você está fazendo, e como você está vivendo, para que o Espírito Santo revele a você nessa noite, qual terreno você está lançando a sua semente, ou que tipo de semente você está plantando na sua vida. Peça a Ele. A palavra nos diz que o Espírito da verdade é aquele que o mundo não pode receber, mas nós recebemos, porque nós cremos e Ele está em nós. Aleluia. A palavra nos diz também, o Senhor Jesus diz que Ele é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra também nos diz que Ele é o Espírito Consolador. Então peça ao Espírito Santo nesse momento que Ele lhe ajude, que Ele lhe conceda graça, sabedoria, e que você esteja no terreno do Senhor, no campo do Senhor, que você esteja na seara do Senhor, que você esteja produzindo na seara do Senhor, que a carne venha ser amortizada, venha morrer, e que o Espírito seja vivificado. Ó Deus, Espírito de Deus, Tu és o nosso Consolador, Tu és aquele que nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. O Senhor sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos,
O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso dormir. O Senhor esquadrinha os nossos pensamentos. Tua palavra diz, através do teu servo, salmista, que ainda a palavra não chegou à minha boca, e eis que tudo o Senhor já sabe. Ó Deus, olha para nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, faz de nós aqueles lavradores que trabalham, ó Deus, no teu campo, na tua seara, e que possamos, ó Deus, plantar frutos de justiça, que possamos, ó Deus, plantar sementes que venham gerar frutos, ó Deus, frutos de fidelidade, frutos, ó Deus, de adoradores fiéis. Senhor, toma em tuas mãos esta igreja, abençoe o teu servo, o pastor desta igreja, abençoe os membros, os líderes, os liderados. Deus, desde o menor ao maior, desde o mais novo ao mais velho, ó Senhor, Deus que conhece, Deus que sabe todas as coisas, afasta de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. O Espírito Santo de Deus tira de nós todo sentimento, todo pensamento contrário à Tua vontade. A palavra do Senhor nos diz, ó Pai, que o Espírito é aquele que sabe das nossas fraquezas, e que diz também que nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Senhor, atende o nosso clamor, atende, ó Deus, o clamor do Teu povo, que não só aqui, mas em tantos lugares pelo mundo. Deus, tantos servos Teus que estão clamando nessa hora, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós rogamos em favor, Senhor, da nossa nação, dos governantes dessa nação. Senhor, que eles possam entender que há um Deus nos céus, que está acima de todas as coisas, e que um dia Ele trará justiça e juízo sobre a terra. Senhor, que haja, Deus, temor nos corações dos nossos governantes, desde já. Abençoa, Pai, aqueles que estão sofrendo num leito de enfermidade. Tem misericórdia, Senhor. Muitos irmãos nossos, ó Deus, que estão enfermos, nós rogamos por eles também. Mas que mesmo em meio a Deus, a enfermidade, eles possam plantar sementes que venham dar frutos grandiosos e gloriosos para o Teu reino. Deus, toma em Tuas mãos Teu povo, a Tua igreja. Abençoe as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nos livra do mal e usa, Senhor, a cada um de nós para estarmos juntos, ó Deus, anunciando a Tua palavra, testemunhando de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas e que está, ó Deus, atento a tudo o que está acontecendo e que nos levará para a Sua glória. Assim, meu Deus, nós Te pedimos, nós Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.